Você está escutando o especial do mês do horror do MasmorraCast. Olá, aqui é o Marcos Noriega e nós estamos continuando as nossas recomendações de filmes para o mês do terror. Dessa vez eu vou chover um pouco no molhado, mas por um bom motivo. Eu vou recomendar o filme de 1973 chamado O Exorcista. Ele está fazendo 50 anos de idade, igual eu, e ele recebeu ali nos anos 2000 uma versão com algumas cenas cortadas, que eram cenas que o roteirista William Peter Blatty, também escritor do livro, queria muito que fossem acrescentadas no corte final, e por uma questão de diferenças criativas com o diretor William Friedkin acabaram ficando de fora. Mas 50 anos depois, agora a gente está tendo o lançamento de mais um capítulo aí dessa franquia que se tornou, na verdade, O Exorcista, com O Exorcista o Devoto, que pelo jeito não é lá muito bom, mas enfim, estamos falando do original. E por que eu estou recomendando? Porque é interessante a gente pensar que 50 anos depois esse filme continua sendo influente, ele continua sendo extremamente marcante, ele acabou dando início a quase que um subgênero também do terror, e é interessante pensar por que ele deu tão certo e até hoje ele consegue ter esse impacto em quem assiste, e no meu entender não foi superado ainda por outros filmes do mesmo tipo que tentam ter a mesma força, o mesmo impacto, e dificilmente vão conseguir. Na verdade, até eu diria que esse gênero aí de filme de possessão, ele tá caindo numa espécie de looping um tanto quanto repetitivo e perdendo a força, até que alguém traga algum elemento realmente novo que volte a ter impacto no público. E o Exorcista tinha muito isso quando ele foi lançado. O William Friedkin é um diretor extremamente competente, é um cara que ele tem uma noção em todo o cinema dele, que quando você rompe certos limites do bom gosto, ou do que seria o máximo que você pode mostrar em termos de horror, sordidez e degradação, o público vai se sentir fisicamente incomodado com aquilo. Não é à toa que o Exorcista trazia filas quilométricas para o cinema, filas muito grandes mesmo, talvez maiores do que você viu até em outros blockbusters de horror, como Tubarão, mas uma parte das pessoas meio que se arrependia, né? Depois que já estava dentro da sala. Você teve um grande número de pessoas passando mal, tendo crises nervosas, tentando deixar a sessão no meio, porque o diretor ele usa muito, obviamente, efeitos de maquiagem, efeitos especiais, coisas horrendas, visualmente grotescas, mas ele acaba pegando você numa outra coisa, né? Ele faz todo um clima opressivo, ele gera para você uma sensação sutil no início, de que alguma coisa muito ruim, muito errada está pairando no ar daquelas pessoas, e que coisas desagradáveis vão acontecer, coisas terríveis vão acontecer, e cada vez mais você começa a perceber que não há muito como escapar delas. E eu acho que essa é a grande força do filme. Quando o horror mais gráfico chega, você já estava emocionalmente tenso, preparado por um clima de desesperança e do ser humano confrontado com algo que é muito mais forte do que ele, que no meu entender, na verdade é a constatação de que seja você pobre, seja você uma pessoa com muita fé, seja você alguém rico, com uma vida maravilhosa, tem uma mãe que é estrela de cinema, que pode te levar para viajar para a Europa quando você quiser, né? Tem todas as facilidades materiais que você possa ter, ou se você é um seminarista pobre, que tem voto de pobreza, que tem a mãe doente e não tem condições de cuidar dela, seja você alguém que tenha muita restrição na sua vida, ou alguém muito rico com restrição praticamente nenhuma,
você ainda assim está sujeito a ser atingido pela doença, ser atingido pela degradação, pelo sofrimento que é inerente à condição humana. E eu acho que a grande questão desse filme é nos lembrar que nós estamos sujeitos a todo tipo de sofrimento do qual nós não temos como escapar. Ou, para escapar dele, quando ele se apresenta, a gente tem às vezes um preço caríssimo para pagar, né? E que a gente não vai se livrar nunca das marcas que eles nos deixam. O horror sobrenatural aqui, na verdade a possessão demoníaca, a história, eu não preciso relembrar o plot para vocês, acho que todo mundo conhece a trama, né? Que a menina Regan, ela vai começar a manifestar comportamentos, né, muito estranhos que aparentemente são a desordem nervosa, depois se acredita que seja um problema fisiológico causado por uma lesão no cérebro, mas aos poucos elementos sobrenaturais e aparentemente dela manifestar uma segunda personalidade absolutamente sórdida e maligna ao extremo, começam a fazer com que a mãe dela, que é vivida pela Ellen Burstyn, desconfie, né, ou acredite que na verdade o problema ali é uma de ordem, digamos, né, de uma possessão espiritual, e vá buscar ajuda de um exorcista. Na verdade, primeiro de um especialista em psiquiatria do Vaticano, que é o Padre Carras, que é vivido pelo Jason Miller, e depois, quando, digamos assim, a primeira análise para tentar encontrar causas psiquiátricas falha miseravelmente diante do horror absoluto que o Padre Carras presencia, começa a se pensar na possibilidade de pedir para o Padre Merrin, que é vivido pelo Max von Sydow, né, tentar um exorcismo já tradicional da igreja, o que também vai ser algo bem desastroso, como nós iremos ver. E é isso, um filme que ele vai aos poucos fazendo a gente entrar numa espiral de desespero, horror, melancolia e, como eu já tinha dito, ele gera muito essa sensação de que o sofrimento e as marcas do sofrimento que fazem parte da condição humana são inescapáveis. E você consegue mitigá-lo, mas não fugir dele, né? E, então é isso. O filme, como eu tinha comentado, o filme tem duas versões. Uma talvez mais econômica, digamos assim, nos recursos dramáticos e narrativos, e que tem um forte impacto, é a versão que foi para os cinemas e que causou esse rebuliço todo na época, e uma segunda versão que acrescenta cenas que o roteirista William Peter Blatty gostaria, né, que tivesse entrado na versão anterior, e que dá um final diferente e acrescenta ali um outro diálogo que pode mudar um pouco a percepção do público. E também você tem nessa versão estendida a presença da famosa cena em que a menina vai descer a escada ao contrário, né, digamos assim, né, com os braços e pernas virados. Né, vai descer a escada deitada, que se falava muito que essa cena existia, e ela acabou entrando no corte final, e realmente ela é bem interessante. É isso. Eu recomendo que as pessoas, se puderem, inclusive conheçam as duas versões, comparem e deem uma chance, que se você ainda não viu, dê uma chance para esse clássico do terror, que eu acho que se você inclusive gosta de filme de possessão e não viu esse, o que é até difícil que aconteça, você vai descobrir que na verdade esse gênero se estabeleceu com um filme que ele não é clássico e influente à toa, né? E que talvez, mesmo com todos os recursos que o cinema tem hoje, esse filme não tenha conseguido ser superado ainda. É isso. Fiquem muito bem, se cuidem e ótimos filmes para vocês.